Agora sim, pessoal. Bom dia, podem começar. Boa tarde, pessoal. Nosso grupo formado por mim, a Daniela, o Marcos e o Vinícius, a gente fez um debulhador de milho. A gente foi basear numa máquina que a gente tinha, que o Marcos tinha em casa, de no mínimo 50 anos atrás. Você põe o milho dentro, ele gira uma roda e todos os milhos secos vão acabar saindo da espiga. No nosso projeto, a gente vai começar nessa vista explodida, que a gente fez de todo o maquinário. Ela pode ser dividida em 4 partes principais, que é o conjunto da mola e com a gengiva, em cima, que é onde vai segurar a espiga de milho para ela entrar na máquina. O cavalete de madeira, que é a estrutura que vai segurar todas as peças. Um eixo com a alavanca, que teria a roda dentada e a alavanca para girar, para fazer a espiga passar dentro da máquina. E, por último, um eixo com 2 rodas e as outras engrenagens para fazer toda a máquina funcionar. Ficando assim. Inicialmente, eu vou falar da engrenagem com a alavanca e suas peças. Aqui, na primeira cotação, é a cotação do pegador, que é onde que eu fiz de madeira, para girar a alavanca, onde você vai pôr a mão para conseguir fazer a força. Inicialmente, ele tem um eixo e um furo dentro. E eu coloquei uma cota de superfície, sendo que é o desvio médio, sendo uma cota de remoção, para que todo o material ao redor fosse retirado para ficar mais fácil para pegar. Tem um desvio médio de 3,2. A segunda peça feita foi a roda do eixo das engrenagens, que tem 2 rodas de cada lado para fazer suporte no eixo. Esse a gente fez de ferro fundido, tipo 60. Eu fiz um corte na lateral para conseguir ver o eixo, porque tem 2 furos nele e ele não é simétrico. Um furo é menor que o outro, para quando conseguir encaixar no eixo, ela não ficar frouxa ou não sair do lugar. E fiz uma tolerância nesse furo de H7, os 2 furos, e eles têm entre eles têm uma cota de circularidade entre os 2 furos. Do mesmo modo, eu fiz a da roda maior. São 2 rodas de tamanho diferente. Ela também entra no eixo e ela tem 2 furos de tamanhos diferentes. Os 2 eles também têm um tamanho de H7 e um furo com o outro tem uma relação de circularidade, para ficar melhor na montagem. Depois, a peça feita foi o eixo junto com a manivela. Para ficar mais fácil para montagem no desenho, eu fiz o eixo junto na manivela, não fiz 2 coisas separadas. E eu fiz esse eixo, que é o de tamanho 20, com uma cota J6. Como ele tem que entrar em várias peças, achei uma cota mais básica. Eu fiz de J6, cabendo em todas as montagens, e coloquei uma cota de superfície. Ela também é para remoção, e tem um desvio médio aritmético de 6,3. Isso por causa que, onde é uma parte que vai ser mais manuseada, eu achei melhor colocar essa relação. E na própria alavanca, ela tem a relação de posição. Um lado da alavanca com o outro tem uma relação de posição, só para ficar mais fácil de entender e de produzir essa peça, que ela é uma peça um pouco mais difícil. Todas as cotas e os tamanhos. Tem alguns detalhes que eles são arredondados, eu tive que dar um detalhe maior para conseguir fazer. Uma outra peça principal é a roda dentada, que é onde o milho entra e bate para todos os grãos saírem.
O furo interno dele, eu fiz uma medida também de H7, que é o melhor furo para essas peças, para todas essas engrenagens. Eu fiz um detalhamento nos dentes, como ela tem dentes de todos os lados, não deu para ver muito nessa imagem, eu tive que colocar só o diâmetro da peça e o número de dentes. Mas aí todos os dentes estão embaixo, com alguns detalhes para que sejam encaixados melhor. Ficou desse jeito. Aqui é uma vista explodida de todas as peças. É um eixo com uma alavanca, a roda dentada e o pegador. Nessa vista explodida, a gente usou um pino e uma porca. Eles foram pegos prontos. O pino usa a norma DIN 603. Ele é um pino M10 e ele tem 150 milímetros de altura. E a porca, ela é da DIN 555. Ela também é uma M10 e foi para juntar a alavanca o pegador, para conseguir usar aqui. A próxima peça que a gente vai ver vai ser o cavalete. Essa é a vista explodida do cavalete, que ele é totalmente de madeira, todas as peças foram utilizadas, foram de madeira, de carvalho. E mesmo a gente puxando os pregos, que estão aqui embaixo, que é na NBR 6627, foi a única peça que a gente puxou, todas as outras a gente fez. E tem o pino também, que eu pus as medidas dele, mas a gente que fez, a gente não puxou. Que seria um pino de diâmetro 8 e de altura 45. Apenas um pino para a gente conseguir montar as peças. Pulando para a minha parte, eu vou falar um pouco das forças que a gente aplicou. Inicialmente, a gente pôs a força na alavanca, porque é o lugar que mais vai receber força e pressão na nossa peça. Eu fiz uma força superficial em cima de 1000 newtons e fixei a parte lateral do eixo, que vai ficar presa às outras peças, para ficar mais fácil. Essa ficou a tensão. A maior tensão foi na ponta, e que na foto não deu para ver muito, foi aqui bem no encaixe da alavanca. A que a gente conseguiu ver a maior foi de 1,03, sendo que a peça tem a taxa de tensão de deformação de 262. Então, foi uma tensão fraca que ela recebeu com 1000 newtons. A gente também fez a foto do deslocamento. Teve um deslocamento mínimo, quase não dá para perceber nessa tensão, foi uma tensão mais fraca, que foi um deslocamento de 0,003, que seria não dá nem para perceber esse deslocamento. E o fator de segurança nessa parte foi extremamente alto, foi 15,6, sendo que o ideal seria acima de 1. Então, nessa parte da peça, ela teve um fator de segurança extremamente bom. Depois a gente fez a aplicação das forças, só que na lateral. Ela ficaria junto com o pegador. Então, a gente pôs nessa lateral dela. E a tensão ficou um pouco maior. Ela chegou a 0,156 de 262. Não foi uma tensão muito significativa, mas ainda assim dá para ver um pouco melhor aqui na imagem onde ficou as forças. O deslocamento dessa parte foi também muito pequeno, ele quase não teve deslocamento. Mesmo a força sendo maior, ela também nessa parte foi uma força de 1000 newtons, mas com a tensão um pouco maior, ela não alterou muito o deslocamento. E o fator de segurança, ela deu uma reduzida, mas é por causa que onde estão localizadas as forças, foi para 2,69. É um fator de segurança bom, que dá para usar na peça, mesmo sendo maior na outra, ela não teve nenhuma alteração, e ficou desse jeito o fator de segurança. Eu vou passar minha palavra agora
para o Vinícius, para ele poder terminar de explicar as peças. Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão aí. Bom, eu vou passar as especificações agora sobre a minha parte da modelagem. Eu fiquei responsável pela peça principal, a peça inicial da máquina, né? Que tem a principal função de, quando o milho é colocado para dentro da máquina, ela prende o milho contra a mola, fazendo com que a peça da Daniela, no caso o debulhador, faça a debulhagem do milho. O material escolhido para essa peça foi o aço estrutural, por ser um material com uma boa tenacidade e uma boa também, uma boa soldabilidade, graças ao seu baixo teor de carbono, como é uma peça de uso frequente no âmbito do serviço rural. E, assim, ela é ligada, a sua principal energia vem da roda que debulha o milho, tocada por essa engrenagem de 24 dentes. Ela é ligada, ela possui um eixo de 355 milímetros de comprimento, ligado a essas duas rodas, essa roda maior e essa roda menor, que auxiliam no movimento dela, presa por dois mancais à estrutura, e as duas porcas laterais dela. Aqui vendo a sua vista explodida, o cuidado para todas as peças estarem à mostra, né? A lista de materiais, todas as peças foram, a referência foi realmente a máquina original, feitas as referências todas à mão. Os materiais que nós utilizamos, que foram retirados do repositor de peças, foram um parafuso M8, que foi utilizado para prender os mancais, a estrutura, e as porcas que prenderam as rodas. Os parafusos com a ISO 4018 M8 e a porca ADIN 934 rosca M12. Aqui as dimensões da peça principal, a folha de cotagem, foi utilizado a dimensão de 355 milímetros de ponta a ponta da rosca por 280 da peça completa, como toda a circunferência. A parte da sua cotagem, nós temos a cota geométrica, uma cota de circularidade entre o eixo, né, de 0,2 milímetros. Essas cotas são feitas todas com a parte de relógio comparador. E de coaxialidade também, do eixo com diâmetro externo de 0,01 milímetros. Temos o acabamento superficial dela de rugosidade média de 0,5 milímetros, como é uma peça utilizada. Como esses raios da peça eles não estão tão em contato com o milho, e também uma rugosidade de altura máxima de 11 micrômetros, essa parte feita toda com rugosímetro. Essa peça ela necessita de uma angularidade dos dentes para que possa prender o milho de forma eficaz contra a mola, né? Se fosse uma parte reta, não seria tão eficaz devido à circularidade do milho. Foi utilizada uma engrenagem de 24 dentes para fazer a transferência do movimento entre as peças, como a principal fonte de energia vem da alavanca, que é ligada ao debulhador de milho. Vamos colocado uma cota de perpendicularidade entre as laterais entre o furo da peça e a lateral, de paralelismo de 0,3 milímetros e uma de coaxialidade de 0,1 milímetro do diâmetro externo da peça. Essa engrenagem ela possui um diâmetro externo de 102 milímetros, né? O ideal montado para essa máquina.
na ponta, nas dimensões externas da engrenagem, onde iria o eixo, foi utilizado um acabamento com remoção de rugosidade máxima de perfil de 10 micrômetros e na sua lateral uma rugosidade de altura máxima de pico de 0,6 micrômetros. Para os furos, tanto para os furos quanto para o eixo, foram utilizados para os furos a cota dimensional de H7, e para o eixo a F7, que garante uma montagem à mão, podendo girar, para peças que serão utilizadas com uma boa lubrificação. No caso, essa peça, ela possui os mancais laterais, que fazem a fixação dela à estrutura. Esses mancais, eles possuem uma entrada para a colocação de óleo, até por isso foi escolhida essa cota. Até então, foi cogitada a utilização de um mancal de rolamentos para essa peça, mas devido à utilização dela e a sua estrutura, foi adotado os mancais originais. Os mancais de rolamento seriam muito robustos, até porque não seria tanta necessidade da peça, até porque adotamos o padrão original para a modelagem da máquina. O mancal maior seria para uma aplicação mais agressiva e de maior rotação também. Como a peça só é utilizada no âmbito da fazenda e aplicação manual, não era necessário um aparato tão robusto para sustentar os eixos. Caso uma futura modificação de estrutura ou de aplicação da máquina, no caso de utilizar uma maior rotação, aí sim seria adotado a utilização de mancais de rolamento. Utilizado, então, uma cota um acabamento superficial total na parte superior do mancal de 0,2 micrômetros e também para o seu furo uma tolerância dimensional H7, como ele vai sustentar a parte do eixo. Inclusive, uma das pontas do eixo, para a colocação da roda, ela tem um chanfro de recuos desiguais de 18 centímetros até 20 para a colocação das rodas, que auxiliarão no movimento da peça. Passando aqui para a questão da parte estrutural da peça, foi utilizada a madeira carvalho para a montagem de sua estrutura. Todas as peças modeladas obedecendo o padrão original da peça. Foi utilizada aqui uma cota de paralelismo, uma tolerância de paralelismo de 8 milímetros entre as laterais da peça. Por ser uma máquina antiga, não se havia um padrão tão específico na época para a construção então da máquina. Muitas dessas peças eram forjadas. Aqui na questão das hastes lateral e de sustentação da máquina, temos a utilização principalmente para evitar que as espigas de milho e os grãos debulhados caiam para fora da máquina. Estas tábuas têm por esta função. Geralmente proteção também, proteção das engrenagens, para que quem estivesse operando a máquina não tivesse a ocorrência de algum acidente, e a questão de perca também na debulhagem. A tábua lateral, que vai para a parte mais superior da máquina, e também a tábua a tábua frontal, juntamente com o pino, que possui aqui uma cota perpendicularidade de 0,7 milímetros com a parte superior, como é a parte que vai na montagem mais ou menos na metade da peça, colocamos uma cota de retitude de 0,01 milímetros para a área de contato. Bom, passo a palavra agora para o Marcos, vai apresentar a terceira parte da máquina.
Boa tarde a todos. Eu vou apresentar a parte do conjunto mola-gengiva, que é a parte que fica de cima responsável pela entrada do milho, e a mola que vai pressionar a espiga de milho contra a engrenagem do Vinícius e da Daniela para realizar a debulha. Eu começo falando da base da mola. Ela foi baseada na peça original, de ferro fundido. Parte dela inclinada para conseguir posicionar corretamente a gengiva em cima das duas engrenagens. O furo aqui, ele é responsável por facilitar a regulagem da mola, já que ela vai poder regular o afastamento entre a gengiva e as engrenagens, dependendo do tamanho da espiga. E a peça, ela foi, mesmo sendo baseada na original, tive que fazer muitas modificações por causa que a original tinha muitas curvas e dificultava o encaixe. Então, foi necessário remover muitas das curvas e acabou aumentando um pouco a massa dela. Mas, em si, não afeta o projeto. A peça da mola foi feita de aço. Na verdade, ela não é bem uma mola, mas ela trabalha como uma. Os furos embaixo são responsáveis por fixar ela na base, e em cima é para a fixação da gengiva. E o furo central, que é responsável por o parafuso regular a inclinação da mola. Aqui temos a gengiva. Ela foi feita de aço estrutural, mas a original era de ferro fundido. A ideia de pôr um aço estrutural era por causa do parafuso, que foi o único método de fixação que consegui fazer, já que a original era fixada com o rebite. Ela era soldada, era o rebite prensado contra ela, não era feito para não ser removido. O formato dela é baseado na original, mas não coloquei tolerância de superfície por causa porque o milho vai ficar esfregando nela e ela vai acabar polindo sozinha. Aqui temos a entrada da espiga. Na verdade, ela é feita mesmo com 3 tábuas, mas por ser uma peça que só serve de suporte mesmo, eu resolvi fazer ela inteira. E ela é responsável por posicionar o conjunto inteiro na própria máquina, para posicionar o conjunto inteiro na própria máquina, para poder... Vou apresentar aqui. Posiciona o conjunto inteiro na própria máquina para poder ter uma boa posição entre as duas engrenagens e conseguir debulhar o milho. Aqui temos a vista explodida da peça. Os parafusos de fixação da mola com a base foram 2 parafusos franceses, parafuso liso. A norma dele é a DIN 603. Foram usados 2 parafusos M5, que é o ISO 4018, e um parafuso M8 também sextavado. Os pregos são os mesmos, para fixação da base com a entrada da espiga, e a porca é uma M8 para regulagem as 2 porcas, tanto para fixação quanto a da regulagem da mola, é a porca M8 ISO 4032. A arruela utilizada é a arruela DIN 126, e não foi utilizado nenhuma arruela para fixação da gengiva, mas, se necessário, o certo seria colocar a arruela de pressão. Aqui temos a vista explodida da máquina, com 2 cortes laterais, para conseguir visualizar bem a posição entre cada peça internamente. E mais a lista dos materiais que foram utilizados para fixação de cada conjunto. E aqui embaixo temos algumas peças que foram também utilizadas no cavalete. Uma das pernas, que tem esses frisos para encaixe das tábuas, tanto na frente quanto no lado, e os furos para os pinos. E aqui a base da perna, que é responsável por manter ela e evitar que tombe. Aqui temos uma animação
da montagem da máquina. E é só apresentação.